Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus para meditarmos em Sua palavra. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é grande, é Rei sobre terra e céus. Neste momento, ó Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, a fim de que possamos, meu Pai amado, entender a Tua palavra, ouvir a Tua voz e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Abramos a palavra do Senhor no livro de Esdras, no capítulo de número 10. Com a graça do nosso Deus, estamos concluindo nossa série de sermões neste livro. Se você acompanhou desde o primeiro capítulo, pôde perceber e constatar a relevância desse livro para a vida espiritual da igreja. São vários ensinamentos que podemos extrair de cada capítulo e desse modo nos rendermos ainda mais aos pés do Senhor, reconhecendo quão incapazes nós somos em nós mesmos, no que se refere à satisfação da vontade soberana de Deus, tendo em vista nossa condição de, embora salvos, sermos ainda imperfeitos, assim como nós somos. No entanto, se devidamente compreendido, o conteúdo desse livro causa em nós profunda alegria e nos faz entender que, embora não sejamos capazes de satisfazer as exigências de Deus no que se refere a um viver santo e piedoso em toda a sua plenitude, Cristo Jesus, tendo sacrificado a si mesmo, tendo sido sacrificado, satisfez tais exigências divinas, de modo que somos o que somos hoje, tão somente por sua obra sacrificial, que nos uniu definitivamente a Deus o Pai. Louvado seja Deus por isso. O livro de Esdras, irmãos, nos permite enxergar a graça de Deus agindo através de Cristo em prol daqueles que são seus. Encerrando essa série de mensagens no livro de Esdras, refletiremos hoje nesse capítulo de número 10. Ele é um desdobramento da postura inicial de Esdras, que após ter sido informado de que o povo de Israel não havia se separado dos demais povos, conforme predeterminação divina, antes, porém, contraíram matrimônio reprováveis aos olhos do Senhor, e sob esse pecado estavam vivendo. Além disso, os líderes foram os primeiros a se rebelarem contra o mandamento de Deus. Esdras, porém, ao tomar conhecimento dessa situação catastrófica, espiritualmente falando, rasgou as suas vestes, o seu manto, e arrancou os cabelos da cabeça e da barba, diz o texto bíblico, e assentou-se atônito até o sacrifício da tarde. Em seguida, confessou ao Senhor os pecados da nação, e embora ele mesmo não tivesse cometido tal abominação diante de Deus, não tivesse pecado ou casado com mulheres que Deus havia proibido, faz uma confissão de pecados profunda e sincera, reconhecendo a justiça e santidade de Deus, contrastando-a com a indesculpabilidade humana, neste caso, a indesculpabilidade dos exilados, dos filhos de Israel, quando ele diz no verso de número 9 do verso 10 do capítulo 9: agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, isto é, somos indesculpáveis
estáveis diante de ti. E no verso 15, Esdras declara: eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Essa, portanto, é a tônica do capítulo 9, a fidelidade de Deus e a pecabilidade e indesculpabilidade do homem. E é nesse contexto de profunda tristeza, de dor na alma, que se dão os acontecimentos desse capítulo 10, que nós usaremos como base para a mensagem de hoje, irmãos. Vamos ler os primeiros 5 versos. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta obra é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas, e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Os irmãos devem lembrar que dissemos aqui em outra ocasião, que embora o estado de caos espiritual, em virtude do pecado, fosse uma realidade entre os filhos de Israel, porque era uma realidade, alguns de entre eles não cometeram esse mal, não pecaram contra Deus, casando com outras mulheres, ou com mulheres de outros povos. Esses se aliaram a Esdras e o animaram, porque Esdras encontrava-se chorando, confessando os pecados da nação de Israel a Deus, prostrado, atônito. E ele diz, e se você atentar para o verso primeiro, você verá que ele descreve essa situação de desalento, porque ele diz assim: Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus. E isso é interessante, porque enquanto por muitos e muitos anos aquelas pessoas estavam convivendo pacificamente, harmoniosamente com o pecado, sem qualquer constrangimento ou pesar, Esdras estava no caminho oposto aos deles, uma vez que o texto bíblico nos mostra que um Esdras completamente diferente em termos de postura daquele que saiu da Babilônia animado, disposto, com o coração disposto, mas que por conta do caos espiritual que gradativamente tomou conta da nação, dos filhos de Israel, estava sentindo agora Esdras, sentindo-se profundamente angustiado com aquela condição. Haja visto ter sido ela mesma a causa geradora do cativeiro anos atrás, e que tristemente todo aquele povo, aquele cenário de horrores estava sendo reproduzido pelos filhos de Israel. Tudo estava se repetindo outra vez, isto é, o povo estava deliberadamente em pecado, e isso foi motivo suficiente para que Esdras se abatesse, se amargurasse, voltasse-se para Deus em pranto, angustiado, atônito, e em virtude de sua postura, de seu quebrantamento,
os filhos de Israel sentiram também o peso dos seus pecados. Daí no final do verso 1 dizer: ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. E diz mais: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. A postura de Esdras, seu proceder, levou os filhos de Israel a olharem para suas posturas. Isso é importante para nós hoje, porque muitos crentes estão vivendo sob o argumento de que devemos olhar para Cristo. E embora isso seja verdade, erroneamente alguns estão usando essa verdade como um pretexto para acomodar seus pecados. E se esquecem de que a mesma Escritura que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, também diz, através do apóstolo Paulo lá aos Filipenses: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E diz também lá em Efésios: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Isso tem uma relevância extraordinária para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Porque o seu proceder aqui no mundo, meu irmão, o seu proceder com relação ao pecado, deve de alguma forma levar o seu irmão que está vivendo em pecado a enxergar suas próprias mazelas espirituais. Pense nisso. Na sequência, temos uma manifestação que denota arrependimento. Perceba que está escrito no verso de número 3: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Quando se fala em arrependimento, fala-se em mudança de atitude, e não apenas no reconhecimento do erro. Você pode reconhecer o erro, mas não se arrepender. Isso pode ser remorso, pode ser dor na consciência, ou qualquer outra coisa, menos arrependimento. Arrependimento implica em mudança de atitude e envolve, irmãos, uma adequação, um amoldamento ao querer de Deus. Uma negação ao nosso próprio querer, quando esse não encontra-se em harmonia ao querer de Deus. Isso é arrependimento. Perceba que após, lá no verso número 2, Secanias diz assim: ele toma a palavra, acompanha aí sua Bíblia, e após ele tomar a palavra de Deus, e dizer, ou tomar a palavra, e dizer a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, disse também: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e os dos que tremem ao mandado do
nosso Deus e faça-se segundo a lei, diz Secanias. Portanto, arrependimento é um sentimento que gera uma mudança de atitude que tem por base a satisfação da lei de Deus, de sua palavra. E o que se tem agora no verso número 4, até o verso número 11. Pense que Esdras foi animado ou reanimado, suas forças foram revigoradas a fim de cumprir o propósito para o qual ele havia sido destinado. Daí Secanias dizer no verso número 4: levanta-te, pois esta coisa é tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e ágil. E juntaram-se a Esdras, Secanias e os demais, também com os corações dispostos, juntaram-se todos a cumprir a vontade do Senhor expressa em sua palavra. Esdras, então, diz no verso 5: então se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, ou segundo aquilo que havia sido falado. A expressão ajuramentou indica que Esdras fez com que os principais sacerdotes, aqueles que foram os primeiros a cometer o pecado de se aliar com mulheres a quem Deus havia proibido eles se unirem, eles foram obrigados a jurar que fariam o que havia sido proposto naquele momento. Isto é, primeiro eles atentariam para a palavra de Deus, a lei do Senhor. Lembram-se que no verso 3 eles disseram: faça-se segundo a lei. E aí ficariam de fora as circunstâncias, ficariam de fora as vontades próprias. Isso não era algo fácil, envolvia muitas coisas em prol da satisfação da vontade, das exigências de Deus. Daí Esdras procurar os líderes e fazê-los jurar que, de fato, assumiriam esse compromisso. E aí diz assim: fez-se passar um pregão por Judá, Jerusalém, a todos os que vieram do exílio, que deveriam ou que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conceito dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos. Destruídos aqui indica que, se eles não obedecessem, perderiam seus bens e seriam expulsos da comunidade. É nesse sentido, uma vez que expulsos, seus bens seriam tomados e consagrados. Esse é o sentido da expressão destruídos aqui. Na verdade, é consagrados. Eles perderiam suas posses e elas seriam consagradas e seriam expulsos da comunidade judaica. E ele mesmo, separado da congregação que voltaram do exílio. Conclui aí o verso número 8. Verso 9. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém, no dia 20 do mês 9. Todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Ao chegar, irmãos, no verso 10, vemos que, embora os filhos de Israel já soubessem do seu estado espiritual,
Ainda assim, Esdras esclarece o porquê de uma medida tão radical entre os filhos de Israel. E ao mesmo tempo, Esdras apresenta-lhes a solução para aquele problema. No verso 10, ele diz: então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Esse era o problema. A questão não era uma questão étnica. Não era porque as mulheres nasceram em outra região, em outra localidade, e sim por conta da vida espiritualmente dissoluta que elas levavam, e os filhos de Israel, se aliando a elas, seriam corrompidos espiritualmente falando. Esse era o problema. Agora, diz no verso de número 11, agora, e aqui está a solução apresentada por Esdras, ele aqui estava no centro do propósito para o qual havia sido enviado, no auge de sua missão, digamos assim, ou seja, cuidar ou restaurar a vida espiritual dos filhos de Israel. E como ele faria isso? Ensinando os estatutos do Senhor, ensinando os mandamentos de Deus a convidar aos filhos de Israel. Era isso que ele estava fazendo naquele momento, no auge de sua missão, digamos assim. Continuando, Esdras diz: agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Como disse anteriormente, não bastava assumir o erro, reconhecer que pecou, seria necessário fazer o que era certo. E o que era certo era fazer a vontade de Deus. Esdras então diz: separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Essa era a única maneira de consertar o erro. Reconhecer que errou, chorar, se entristecer, e não consertar e não fazer a vontade de Deus, não adianta nada. Saiba disso. Nada tem a ver com arrependimento. É apenas remorso. Reconhecer o erro, reconhecer que pecou, reconhecer que transgrediu a lei de Deus e não mudar. Não adianta nada. Não é arrependimento. É remorso. Arrependimento é reconhecer o erro e se entristecer e consertar o erro cometido. Daí no verso 12 está escrito: respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de um dia ou dois, pois somos muitos e os que transgredimos nesta coisa. Percebe? Os irmãos percebem o problema? Que tristeza! Ele diz: olha, não é uma obra rápida, somos muitos os que pecamos contra Deus. Não é algo que se resolva em um dia ou 2 dias. Sigamos o texto bíblico, no verso 14. Ora, que os príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do Deus, do nosso Deus, por esta coisa. Agora, não mais estavam insensíveis, como antes estavam. Eles agora sabiam que estavam vivendo em rebelião contra Deus. Eles assumem essa rebelião. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de
se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabatai, levita, os apoiaram. Há aqui uma questão textual que não vem ao caso. Nós passaremos para o verso 16, que diz: assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês para inquirir nesta coisa, e o concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Na sequência do texto, nós temos uma relação com os nomes dos que casaram com as mulheres estrangeiras. E aí você pode observar com calma quem foram essas pessoas na lista até o verso número 44, aí, quando você estiver em sua casa. Bom, meus irmãos, a doutrina do arrependimento é uma das mais sublimes nas Escrituras Sagradas. João Batista veio ao mundo anunciando o Messias e em sua mensagem disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando o próprio Cristo começou a desenvolver o seu ministério terreno, a Bíblia diz que ele passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E um pouco mais tarde, quando Pedro prega o seu sermão lá no dia de Pentecostes, as pessoas lhe perguntavam: que faremos, irmãos? E a resposta foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. A doutrina do arrependimento, ela ocupa um lugar proeminente na vida do cristão autêntico. Em sua pergunta de número 153, o Catecismo de Westminster indaga: o que Deus exige de nós para que possamos escapar da sua ira e maldição, das quais somos dignos por causa da transgressão da lei? E a resposta, de forma bem resumida, é que para que possamos escapar da ira e da maldição de Deus, das quais somos dignos por causa da transgressão da lei, ele requer de nós um arrependimento para com Deus. Se faz necessário, irmãos, que todo aquele que se declara crente saiba com a devida clareza que o pecado causa separação entre o homem e Deus. Foi assim nos dias de Esdras, e assim continuará sempre, e sempre será. Porque o nosso Deus é santo e nada tem a ver com o pecado. Vimos nesse capítulo 10 que após um longo tempo em pecado, o povo foi conduzido à confissão, ao arrependimento e à conformação à palavra de Deus. É preciso que todo aquele que se declara crente entenda que esses passos são princípios imutáveis que devem estar sempre presentes na vida daquele que se declara crente, cristão. E talvez você esteja vivendo em determinada prática pecaminosa há certo tempo. Talvez tanto tempo que esse pecado nem mais te incomode como incomodava há algum tempo atrás. Isso acontece porque, à medida que o homem passa a conviver pacificamente com o pecado, ele perde a sensibilidade espiritual. Seu coração torna-se duro, endurecido, seco, insensível. Ou talvez você até reconheça o seu pecado e admita-o e até o confesse. Mas se não o abandonar, esse seu reconhecimento, juntamente com a sua confissão, servirão apenas para a sua condenação no dia de juízo, se você não os deixar por completo. A
Bíblia diz no livro de Provérbios que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E esse mesmo texto diz: mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Como está a sua vida diante de Deus? Há algo que você precisa confessar a Deus e suplicar o seu perdão? Há em seu coração algo guardado há muito tempo, ao longo dos anos, quem sabe, e que você ainda não confessou ao Senhor, que você ainda não se arrependeu? Assim como fizeram os filhos de Israel nos dias de Esdras, abram mão de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Procure andar e viver segundo os mandamentos do Senhor. Faça análise dentro do seu próprio coração e veja se há algo errado, se há algo para confessar, porque Deus não abençoa pecado. Então, com a vida que esteja na prática do pecado, é preciso que o homem, o crente, se dobre diante do Senhor, se dobre aos pés do Senhor Jesus, lance-se aos pés do Senhor Jesus, confesse o seu pecado e deixe para alcançar a misericórdia de Deus. Faça isso neste momento. Oremos ao Senhor. Querido Deus, neste momento, Pai amado, nós nos prostramos, ó Deus, diante do Senhor, confessando a nossa condição, Pai amado, de pecadores, pedindo ao Pai amado que o Senhor nos ajude a fazer uma análise